Olá pessoal, olá mamães, eu sou Juliana Monte, mamãe da Mel. No Papo Entre Mães de hoje eu convidei a Aline, ela vai falar sobre Chantala. Vai ser super legal esse papo, vem ver comigo. Esquentar um pouquinho a minha mão, sempre eu passo o óleo na mão, nunca no corpinho, e aí eu esquento pra mão ficar bem quentinha. Aí eu vou fazer sempre um movimento em sentido horário, nunca anti-horário, porque eu tô constipando mais o intestino. Então sempre imaginar olhando pra barriguinha do bebê um reloginho. Olá pessoal, olá mamães, como eu falei pra vocês, hoje vamos falar sobre Chantala, sobre massagem em bebês. E hoje eu convidei a Aline, tudo bem Aline? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu convidei a Aline, gente, porque eu recebi, mensagens de algumas mamães falando que o bebê tem dificuldade em fazer o cocôzinho, as cólicas, e elas me perguntavam, Ju, o que eu posso fazer? Eu não quero ficar dando remédio. Então eu comecei a pesquisar e apareceu essa pessoa aqui, gente, o trabalho dela, que assim, sabe quando você vê que a pessoa faz com amor? Então eu quis, fiz o convite pra ela, que é isso que a gente quer passar pra vocês, cuidados e cuidados com amor, né? Aí eu queria já perguntar pra você, a dúvida dessas mamães, cólica, constipação, com a massagem, resolve? Então, a Chantala ela é uma massagem de origem indiana, né? E que ela ajuda bastante na questão, todo mundo quando ouve a palavra Chantala, ela atribui a cólicas, desconforto abdominal. E sim, ela contribui bastante com esse desconforto, principalmente porque quando o bebê até 3 meses, ele tem o sistema digestivo, intestinal imaturo ainda, né? Então ele está na maturação e que é normal ter essa indigestão, esses gases, essas cólicas. Com a massagem a gente consegue aumentar o peristaltismo abdominal, como a gente vai mostrar posteriormente na boneca, e a gente ajuda a eliminar os gases com que o bebê faça essa força com mais facilidade. O que acontece na cabecinha do bebê? Nós adultos, nós temos aquela percepção de fazer a força de eliminar os gases. Eles não têm essa maturidade ainda. Então, um punzinho para eles é um monstro dentro da barriga. E aí o que acontece? Eles choram. Quando eles choram, eles engolem mais ar. E aí começa o ciclo vicioso, né? Um punzinho chora, mais ar. Aí aumenta. E aquilo vai aumentando e realmente gerando um desconforto. Então, a massagem, a Chantala, ela ajuda a levar esses gases mais para o final do intestino e ajudar com que ele elimine isso. E facilita mesmo, a expulsão ali. Isso, fazendo isso com rotina, né? Então eu sempre indico até os 3 meses do bebê fazer isso 2, 3 vezes ao dia nas trocas de fraldas para ir ajudando nessa eliminação. E principalmente, Ju, tem essa questão fisiológica que eu falei, mas a Chantala ela é muito mais que isso, ela é uma questão muito mais de vínculo, de amor. De toque ali mesmo. Então às vezes o bebê, dependendo da visão muito do profissional, tem profissionais que visam a cólica como um ato de comunicação do bebê. Então ele tá se comunicando que ele precisa também de mais contato, de mais toque. Carinho. Isso, e às vezes o toque da mãe, a massagem, o amor que ela tá passando, a energia, ele acalma só pelo simples fato de estar aproximando os vínculos. Ai, é lindo, né, gente? Eu fazia muito massagem assim na Mel, mas eu tomava muito cuidado, porque assim, na minha época não tinha muito, na minha época, olha gente, né, Mel, fazia 4 anos, mas não tinha muito assim, essa coisa assim, a gente às vezes associava a massagem, eu pelo menos, o Chantala, com algo espiritual. Sim. Né? Sabe aquela coisa assim, eu sou católica, será que tem alguma coisa ali por trás, não sei o quê. Então meio que eu criei ali uma barreira. Então eu mesmo fazia uma massagem, mas procurava ser mais assim, carinho do que massagem, porque eu tinha medo também de estimular alguma coisa errada. Entendi. Né? Por isso a importância de você ensinar corretamente, né? E como que funciona o seu trabalho? A mamãe vai até você vai até a mamãe, você ensina até a mamãe pegar o jeito? Como que funciona? É assim, a Chantala, o curso eu dou online para famílias que são fora, da cidade. A gente marca Skype, bem personalizado, e funciona super bem também. Ou presencial, se em São José dos Campos ou região. E aí funciona assim, eu vou até a casa da família, a gente marca o horário que é melhor para a família, para o bebê.
E aí é uma duração mais ou menos de umas 2 horas, onde a gente conversa bastante sobre a teoria, contraindicações e depois a gente aplica no bebê. Nem sempre o bebê aceita completamente a massagem no primeiro dia. Tá no primeiro, né? Isso, porque assim, é uma coisa nova pra ele. Tá estimulando ali, né? E às vezes ele não tá num momento tão confortável, né? Naquele momento, com sono ou com fome. Então, se o bebê não aceitar completamente, a gente continua na boneca e depois os pais ganham uma apostila bem detalhadazinha com figurinhas, passo a passo, que eles vão aplicando e eu continuo dando a consultoria por WhatsApp até eles se sentirem confortáveis para estar aplicando. Legal. E normalmente assim, os pais veem o resultado em quanto tempo, mais ou menos, a média? Então, a questão de cólicas, né, que é o que o pessoal pergunta muito, nos primeiros dias o bebê já se sente mais seguro, mais confortável. Não quer dizer que o bebê não vai ter cólica. Porque igual você falou, é pra facilitar a eliminação dos gases, não é que ele não vai existir, né? Então, assim, ele vai continuar com a maturação dele, né, no desenvolvimento normalzinho, até os 3 meses, que é onde ocorre com mais frequência, mas ela sempre ajuda a diminuir esse pico. Então, eu sempre falo para as famílias, se é um bebê, por exemplo, que você sabe que mais ou menos o horáriozinho da cólica é 6, 5 da tarde, né? Quer dizer, é o horário mais do finalzinho da tarde. Então, não deixa pra fazer naquele momento, porque ele vai estar irritado, com dorzinha. Então, eu sempre faço preventivamente. Então, se eu sei que é finalzinho da tarde, umas 3, 3 e meia, metade da tarde, eu vejo se ele não tá com fome, não tá com sono, tá bem, tá felizinho. E eu aplico a massagem naquele momento pra ele passar pelo horário de mais dorzinha, mais tranquilo. Aí a gente falou da cólica e eu falei da constipação. A massagem, né, pra constipação é funcional também? Sim, aí assim, claro que no início os bebês costumam fazer bastante cocôzinho, né? Não é tão normal ter a constipação. Geralmente quando eles são maiores, depois de uns 3, 4 meses, que às vezes inicia depois da introdução alimentar, tudo isso, né? Então pode bagunçar um pouquinho. E aí nesses casos eles já são maiorzinhos, a gente pode fazer a massagem com um pouquinho mais de pressão até, justamente para levar. Então quando são bem recém-nascidos a pressão é mais leve e depois ela pode ir aumentando, mas ajuda sim a constipação. E também o que ajuda bastante é colocar uma bolsinha quente na barriga e logo depois fazer a massagem. Aí no caso a gente falou de recém-nascido. Quando o bebê tá apto a receber a Chantala? A partir de 30 dias. Se for um bebê que nasceu a termo, a partir de 38 semanas, tá? Senão a gente espera um pouquinho mais. Por que 30 dias, né? Não que não possa fazer uma massagem leve antes, ou a bicicletinha, alguns movimentos que a gente já conhece. É porque 30 dias é quando o coto umbilical já tá bem cicatrizadinho, tá tudo ok. E da parte da Chantala, que ela é indiana, da energia da família, é quando o bebê está começando a se adaptar um pouquinho melhor nesse meio externo, né? A gente já tá se adaptando ali à rotina. Então, antes disso, 30 dias ele ainda mama e dorme. Mas ele começa a ficar períodos um pouquinho mais acordadinho. Antes disso, praticamente, ele não gosta de ser manipulado, tocado, ele se incomoda, ele gosta de ficar mais quietinho no ninho dele. Aí você falou, né? Mama e dorme. A Mel não foi assim, gente. A Mel só mamava e dormia no peito. Então, assim, pra dormir, ajuda também? Sim, a Chantala ela é ótima pra ajudar a relaxar o bebê, tá? Não quer dizer que a Chantala vai fazer milagres e dormir uma noite inteira, porque o bebê de poucos meses não pode ainda. Cada bebê é um ser único, né? Então não adianta a gente gerar essa expectativa, mas o que ela contribui muito? Eu gosto muito que a família, depois que aprende a Chantala, coloque a Chantala no ritualzinho noturno do bebê. Né? Que é depois das 6, onde a casa fica mais escurinha, uma musiquinha gostosa, massagem, um banho, mamar, e a criança vai pro soninho. Ela vai entendendo na cabecinha dela a rotina, né? Os passos a passos, que é à noite, que ela vai relaxar. Então, a Chantala eu gosto muito de introduzir no ritual noturno da família. Legal, nossa, tô amando esse papo. A gente tá no mês de agosto, né? Que é o mês da amamentação, né? E eu sou super a favor da amamentação, mas esses dias eu até comentei com a Aline que eu publiquei, né, no Face, uma postagem falando assim, que amamentar não é um gesto de amor. E aquilo me chocou, né, o título. Mas ao ler, eu vi que realmente é verdade. Porque assim, quando a gente fala dessa forma, amamentar é um gesto de amor, eu acho que a gente coloca uma pressão muito na mamãe, né, Aline? Isso. Aí eu queria ver com você assim, a mamãe que não pode amamentar, eu acho que a Chantala traz um pouco disso, né? De tipo assim,
uma outra fórmula de vínculo, não é? Isso. A Chantala, assim, é o que eu falo sempre, a cólica passa, o sono melhora, cada um tem seu tempo, né, se adapta, mas o amor, o vínculo, ele só aumenta com o passar do tempo. Isso depende muito de nós adultos passarmos esse vínculo, esse amor, né? Então a Chantala, ela vem como a maior forma, eu acho, de amor é o toque, independente se é o toque por via mamando, um colo, um beijo, é toque, né? Então se a família, se a mãe está impossibilitada por vários motivos de não amamentar, o toque, a Chantala, aquele momento gostosinho, com ambiente favorável, ela vai com certeza dar para a mãe aquela sensação de meu filho está aqui, estou passando amor, segurança, ele sorri para mim, né? Então é como se fosse uma extensão de algo que ela não pôde, mas não deixa de ser nem melhor e nem maior, né? É um ato, eu acho que o tocar, o carinho, sim é um ato de amor. Né? Sim, com certeza. Acho que o bebê sente que ali tanto a mamãe tá se doando no tempo, né? Naquela vontade ali de estar fazendo um carinho no seu bebê. Então eu acho que o bebê ele sente muito, igual a gente falou de energia, isso, né? Eu lembro que quando o meu leite, as pessoas falavam, meu tá passando fome, não tá alimentando. Eu lembro que eu ficava estressada e dava a impressão que eu meio que passava bloqueio. Isso, sabe? Exatamente, um bloqueio também. Então, aí a gente falou de massagem, né, pro bebê. Você trabalha algo na mamãe também? Eu atendo gestantes e pós-parto, drenagem linfática, né, esses públicos em específico. E aí é muito importante a drenagem linfática na gestação, porque quem não gosta de uma massagem, de um toque, de um carinho, né? Além de todos os benefícios que a drenagem leva para a gestante, essa sensação que ela tá sentindo, né? Esses hormônios, ansiedade, né? Então, assim, a pessoa tocar, fazer um carinho, a serotonina, os hormônios do prazer da gestante, da mãe, com certeza estão elevados e o bebê sente isso, né? Então, tudo de positivo que ela puder sentir naquele momento, então, além dos benefícios da drenagem fisiológicos, o carinho, o toque já está sendo estimulado. E no pós-parto também, né? Não só pela questão de edemas que pode ocorrer no pós-parto, principalmente em casos de cesárea, mas a mãe, assim que possível, tirar que seja 1 horinha para ela, uma vez por semana, para fazer um toque, né, um momento de relaxar. E muito importante para ela e para o bebê também, sim, né? Porque igual a gente falando de amamentação, né, acaba falando mesmo de amamentação, é mãe, né, gente, não tem como. Eu lembro que eu ficava muito tensa aqui. E eu acho que, tipo assim, eu tomava banho, mas eu acho que se eu tivesse tomado esse cuidado de um cuidado comigo, né? Uma massagem, eu acho que ia ser bem, assim, válido, né? A gente sabe que não é fácil tirar 1 horinha na semana, às vezes. Mas eu sempre falo assim, tenta... a avó, o pai, ou, né, se tiver uma rede de apoio aí que possa te suprir, uma vez por semana, 1 horinha, às vezes as mães relatam muito isso pra mim no pós-parto. Agora eu vou até melhor pra ele, vou me doar até melhor. Pensar dessa forma, né? É aquela 1 horinha que a gente vai estar longe, porém é pra dar algo a mais, isso. Né? E eu atendo a domicílio, então fica muito fácil da criança estar aí, se precisar de uma emergência a gente para e depois... Aline, no começo eu falei, né, que eu até não procurei muito a massagem, a Chantala especificamente, por causa que eu falei de energias. Aí eu queria, assim, que você explicasse. Tem esse contexto mesmo, assim, religioso, espiritual? O que é que a Chantala traz pra gente nesse sentido, assim? Então, a Chantala ela é de origem indiana, né? Que ela foi descoberta lá na Índia. Ela não tem uma visão de nenhuma religião, tá? A Índia, sim, ela visa sempre a questão energética, mas a energia positiva que está, né? A gente sabe que o bebê, ele é um espelho nosso, da família, né? Então, quem nunca passou por um dia um pouco mais conturbado, e o bebê também se identifica com aquilo. Refletiu ali, né? Isso. Então, é nesse aspecto que a Chantala acredita, na troca de energias, né? A Chantala, ela vem da medicina alternativa,
onde ela trabalha todos os pontinhos chamados de chakras ao longo do corpo. Os chakras, eles são pontos de reequilíbrio emocional, físico, que todos nós temos, porém a criança ela tem até os 7 anos os chakras um pouquinho mais abertos, esses canaizinhos. Então por isso que criança é mais sensitiva, ela sente quem gosta, quem não gosta, um ambiente positivo, um ambiente negativo, né? Então isso é questão da energia. Então a energia ela circula em qualquer ambiente, né? Quanto mais positiva essa energia, mais a criança se favorece. Então, durante a massagem Chantal, eu sempre tento conversar com as mães que o puerpério não existem dias perfeitos, né? Um dia muito... Tem um dia que a gente tá deprimida mesmo, e é né? normal sentir essa sensação, às vezes, de tristeza e felicidade ao mesmo tempo, né? Culpa, né? Por estar sentindo tudo isso. Isso não é, né? É pouco falado, mas tem que se falar que é normal sentir isso, os hormônios, essa fase. E claro que não vão ter dias perfeitos, né, Ju? Mas assim, naquele momento que a mãe se dispõe a tocar o bebê, eu peço pra ela fazer umas 10 expirações profundas, de repente se conecta um pouquinho mais com ela, né? E tenta passar a melhor energia pro bebê, é essa questão da energia. Se a gente tiver esse momento, não, tipo, né, de colocar ali uma paz interior, aí cada um também, pra buscar a paz interior, tem a ali sua crença, né? Isso. Então eu acho que é válido sim, gente. E quando é amor que você tá passando, eu acho que é o que sobressai, né? Exato, é o que importa, né? Naquele momento a criança precisa sentir segurança, né? Isso, e amada. Quem não gosta, né, gente, de um toque, Exato, um toque de não amor. tem idade, né? Pra parar. Vamos fazer uma demonstração, prática? Então, agora a gente vai fazer uma demonstração na região abdominal, que é para as cólicas, para os gases que a gente comentou, tá? Então, sempre o bebê com a fralda ou sem fralda, tá? Ou se não quiser correr um risco aí, a fralda bem molinha, até abre, dá uma dobradinha para deixar a barriga bem exposta. E assim, no colo ou numa cama? Pode ser no trocador, tá? Quando for fazer mais a barriguinha, pode ser na cama, o bebê deita com as pernas esticadinhas da mãe, ou a mãe abre as pernas e ele fica no meio também, tá? O ambiente onde ele mais gosta, tem crianças, Ju, que adoram o trocador, o ambiente já é familiar, já sabe, né? Então às vezes eles gostam para iniciar, pode ser lá. Sempre um óleozinho de origem vegetal, tá? Então sempre para crianças origem vegetal. Eu vou esquentar um pouquinho a minha mão, sempre eu passo o óleo na mão, nunca no corpinho. E aí eu esquento para a mão ficar bem quentinha. Aí eu vou fazer sempre um movimento em sentido horário, nunca anti-horário, porque eu tô constipando mais o intestino. Então sempre imaginar, olhando pra barriguinha do bebê, um reloginho, tá? Então eu vou começar o seguinte, vamos pensar que sempre a dificuldade para soltar tá no final do intestino e não no começo. Então eu vou começar pelo final e vou pro início, e no final eu vou estar fazendo um reloginho. Então a gente vai imaginar, olhando para a barriguinha do bebê, um relógio, e eu vou começar aqui como se eu tivesse do ponteiro do meio-dia para 6 horas da tarde, como se fosse um I. Eu vou fazer o seguinte, ó, como se eu estivesse empurrando, fazendo uma drenagem mesmo na barriguinha, 2 e 3. Não precisa ter medo em fazer muito levinho, né? Conforme o bebê for acertando, você vai fazendo mais fortinho, mas uma leve pressão para poder de fato levar os gases. Então eu vou fazer de 3 a 4 vezes um I. Depois eu vou fazer como se fosse um L. Então, ó, venho de lado, fiz a voltinha, desci. Venho de lado, fiz a voltinha, desci. Vou fazer também 3 a 4 vezes o L. E agora eu vou fazer um U de cabeça para baixo. Então eu vou subir, ó. Subi, virei, desci, tá? Subi, virei, desci. E aí no final, ó, eu vou estar fazendo um semicírculo, tá? Então, I, L e U, tá? E vou fazer isso quantas vezes precisar. Tô fazendo, o bebê tá soltando gases, pode fazer mais vezes. Igual aqui, você tipo foi eliminando aos poucos, né? O finalzinho foi abrindo caminho. Isso, porque às vezes o probleminha tá aqui no final, né? O bebê... Aí não pode já fazer porque deve acumulando. Aí às vezes fica mais difícil pro bebê eliminar do que se eu iniciar daqui. Legal, tá? gente. Nossa. Uma outra massagem também que ajuda muito, vocês vão imaginar que o tronco do bebê é pequenininho, né? Então eu vou dividir pra cima e pra baixo. Então do meio pra baixo.
Eu vou pegar também o óleo, esquenta bastante e vou fazer como se fosse um movimento, ó, um vai, um vem, como se eu estivesse passando a mão e drenando lá pro finalzinho, lá pra perninha do bebê. E vou fazendo sempre no final aqui uma pressão, tá? Pra justamente ajudar nessa eliminação. Vou fazer isso até que o bebê estiver confortável, mais ou menos, no máximo umas 5 a 10 vezes, tá? E um último... E nisso, se ele vai soltando o pãozinho, não tem problema. Não, pode ideal. sair nessa massagem um cocô também, xixi, porque tá estimulando, né? Isso, a Chantal, ela estimula muito a parte linfática do bebê com uma drenagem. Então, é normal fazer xixi, cocô. Na hora ali mesmo, isso, né? Tá? Não precisa também ser, meu bebê não fez cocô. Não deu bem? Certo, né? Tipo, achar que, nossa, não aconteceu nada. A mesma coisa nós, né? Eu como um alimento e daqui a pouco pode ser que estimule daí o isso daí é fisiológico do bebezinho mesmo. Tá. Não precisa ser na hora, tá? E um também que ajuda muito, Ju, é elevar as pernas do bebê. Então eu vou pegar como se eu tivesse aqui as mãos prendendo o pezinho dele pra cima. Só de ele fazer isso aqui, às vezes ele já elimina os gases. Deixo a perna pra cima e vou pegar meu antebraço e vou fazer o seguinte, ó. Venho, faço como se fosse uma rosquinha e subo pra perninha. Então, ó, eu venho dando um leve estímulo, giro no final pra dar aquela pressão maior na barriguinha e subo, tá? E esses são bem... ajuda bastante no intestino. E só pra completar, a bicicletinha, né? Que a gente conhece bastante. Eu gosto de falar pros pais fazer a bicicletinha da seguinte maneira. Nunca pegar aqui, ó. Porque acaba que eu tenho pouco espaço. Sempre bom pegar no pezinho do bebê. Aí no pezinho do bebê, eu vou ter mais pressão pra fazer. Lembra que eu falei no início que o bebê não tem aquela noção de fazer aquela força de eliminação de gases? Então eu vou ajudar a aumentar a pressão abdominal para ele eliminar os gases. Então não precisa ter medo de machucar o bebê, tá? Isso tudo depois que o umbigo já caiu, o coto umbilical tá tudo certinho, tá? Peguei as perninhas do bebê e vou levar como se eu fosse levar o joelhinho lá no peitinho. Então eu vou fazer uma pressãozinha devagar e volto para ele descansar, tá? Nesse momento aqui, é normal que a perninha dele abra. Eu vou tentar sempre deixar ela mais fechadinha para justamente junto, né? Fazer essa pressão na barriguinha dele e eliminar, tá? É melhor fazer lento e maior do que fazer isso aqui, ó. Tá? Então é melhor fazer bem devagar e aumenta a pressão, descansa. Se no momento for fazer isso, o bebê ficar com a perna durinha, tá? Pode acontecer, ele não me deixa, não força, dá uma balançadinha nele, mexe um pouquinho as perninhas, assim que as perninhas ficarem molinhas, você volta a fazer. Esse movimento que você faz, o bebê chega a tirar o bumbum da onde ele tá apoiado? Bem pouquinho, porque assim, a boneca é mais leve, né? Então o bebê, ele é mais pesadinho, mas é como se eu fosse levar o joelhinho aqui, ó, e ele retira no máximo um pouco. Eu já vi mamãe fazendo esse e tipo, bem assim, fez até o contrário do que você falou mesmo, fez mais rápido, né, várias vezes e rápido, e eu lembro que tipo, fazia uma curva, bem curva, assim, não precisa levantar muito, tá? É mais a região. Devagar e pressionar mesmo. E também depois dá pra fazer alternando, um vai e um vem, tá? E isso fazer sempre até os 3 meses, que é onde tem essa imaturação intestinal, é importante fazer 2, 3 vezes por dia esses da barriguinha. Olha que legal, gente, ó. Acho que ficou bem válido aí pras mamães. Aline, eu amei esse papo, espero ter ajudado você, mamãe, que tá passando por essa situação. Logo aqui embaixo do vídeo vai ter a descrição do contato da Aline, que eu acho assim que é uma profissional que passa, que ama o que faz. Ai, amei de você mesmo. Muito obrigada, de coração, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E as mães que tiverem dúvidas, quiserem entrar lá no Insta, no Face, deixar perguntinhas, eu vou respondendo. Legal, vai estar aqui embaixo todo o contato dela, pra você interagir aí, se ficou com vontade de fazer, eu acho que vale a pena, é um bom investimento. Gente, no mais quero agradecer, viu? Obrigada, Aline. Obrigada. Tchau, a você. Beijo. Tchau. Gente, quero aproveitar também para agradecer a loja Anjo da Guarda pela parceria, né, por deixar eu fazer meus vídeos aqui nesse lugar mágico, esse lugar lindo. Fiquei encantada com a decoração, com o atendimento dessa loja. Quero agradecer, ó, de coração. Muito obrigada. Beijos.
Tchau, tchau!